Que prazer mais uma vez estarmos juntos para a gente falar de Deus e abrir a palavra para conversar sobre as coisas do alto, as coisas do reino e principalmente falar sobre o coração que Deus deseja colocar na nossa vida, que Deus deseja colocar simbolicamente no nosso peito, um coração mais ligado a Ele, mais voltado às coisas espirituais. Eu quero dar uma boa noite especial para você que está acompanhando pela internet. Tem gente entrando em contato comigo no Instagram, perguntando, pastor, pelo WhatsApp, pastor, a gente está acompanhando a transmissão e eu queria saber, pastor, manda o link para a gente. Então você que está acompanhando, compartilha com seus amigos, manda para todas as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza, Deus vai falar com elas também nessa noite. Hoje eu queria conversar com você sobre um dos maiores desafios que a gente enfrenta quando a gente fala sobre novo coração, quando a gente conversa sobre o coração que Deus deseja que a gente tenha, sem sombra de dúvidas, um dos maiores entraves para imaginar, para acreditar de que Deus tem poder para transformar a nossa vida, é quando a gente se depara com as feridas da alma. Certa vez uma pessoa me procurou e começou a contar sobre a história de vida dela. E ela foi contando, e à medida que ela foi relatando a história de vida dela, uma série de situações difíceis, escolhas ruins, algumas provocadas por ela, outras provocadas por outras pessoas. Ela foi contando, e à medida em que ela ia relatando, meu coração ia ficando cada vez mais angustiado. Era uma senhora, franzina, aparentando aproximadamente 65 a 70 anos, com o rosto e o corpo marcados por uma vida difícil. Aliás, quando você vê uma pessoa com uma vida difícil, você logo percebe, porque em geral o seu corpo demonstra isso, pelas expressões faciais, pela encurvatura do corpo. Ela então começou a relatar para mim, até que em determinado ponto eu fiz a pergunta que nenhum homem deve fazer a uma mulher: quantos anos você tem? Eu perguntei por pura curiosidade, devido à quantidade de situações pelas quais ela passou. Eu logo imaginei, olhando para o seu rosto, ter entre 65 e 70 anos, como eu lhe falei. Foi quando ela disse: não, pastor, eu tenho 43. Naquele momento eu percebi o quanto as feridas no coração, o quanto as tristezas e amarguras de uma vida podem realmente pesar sobre a nossa face, nos envelhecendo, não apenas no rosto, mas principalmente na alma. Eu confesso a vocês que depois que ela disse essa idade para mim, eu fiquei me perguntando como, Senhor, agora eu posso trazer esperança para um coração que foi tão assolado por uma série de situações, algumas delas que ela não podia controlar. Como, Senhor, trazer esperança para um coração que está despedaçado? Como, Senhor, dizer para ela que a vida dela pode ser diferente se até esse momento tudo foi muito difícil? O sermão de hoje é para você que tem marcas no coração. O sermão de hoje é para você que chora muitas vezes sozinho ou sozinha no travesseiro. O sermão de hoje é para você que muitas vezes fica com um pensamento vago, procurando respostas no meio do vazio do horizonte. O sermão de hoje é para você que precisa que o coração seja curado. Quais são as marcas que, em geral, são provocadas na vida de uma pessoa? Para vocês terem uma ideia do quanto isso é sério, o Brasil é considerado o país com o maior número de pessoas em depressão do mundo.
Vivemos nessa rotina maluca. Ora somos considerados o país mais depressivo, ora somos considerados o segundo país mais depressivo, ora somos considerados o primeiro país mais ansioso, ora o segundo. Mas a verdade é que estamos, infelizmente, num ranking dos países com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Ao mesmo tempo, estranhamente, estamos em um contexto onde não há guerras declaradas, tais como estão acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, entre Gaza e Israel, ou entre outros lugares. Mas embora não estejamos vivendo esses conflitos declarados como existem em outros lugares, existe um conflito que persiste no coração das pessoas que habitam nesse país. É uma tristeza persistente. Segundo dados da OMS, existem cerca de 280 milhões de pessoas que foram afetadas pela depressão, pelo transtorno depressivo, das quais 11 milhões residem no Brasil. As razões para a gente viver esse momento de tristeza e de dificuldade com o coração aqui no nosso país não podem ser meramente explicadas por mudanças e transtornos químicos, embora isso traga alguma explicação, ou ainda crises momentâneas. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam que a sua alma seja tocada, que traga para elas sentido, pertencimento, paz interior. Entre as razões pelas quais as pessoas hoje sofrem, a primeira delas é a falta de propósito. Algum tempo atrás eu conversei com um jovem, e depois ele me relatar a dificuldade de relacionamento que ele estava enfrentando, eu olhei para ele, uma pessoa muito bonita, uma pessoa com muita capacidade para alcançar grandes sonhos em sua vida, e falei para ele: olha, você não pode viver do jeito que você está vivendo. E então ele me respondeu: mas Kenio, como é que eu vou viver então? Eu não sei o que eu quero da minha vida. Quando alguém não encontra razão para a sua existência, parece que tudo se torna mais difícil, tudo perde o sabor, a rotina se torna um peso. Experimente trabalhar em algo que você não gosta. Experimente fazer algo que você não tem convicção. Acordar para essas pessoas se torna doloroso. O coração para essas pessoas grita: por que é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Relacionamentos sem propósito, onde as pessoas apenas interagem, mas continuam sozinhas, ainda que em par. Essa dor silenciosa, ela corrói o coração, ela corrói por dentro, alimenta a tristeza e paralisa a esperança das pessoas. A segunda razão do porquê nós estamos vivendo tempos tão difíceis, onde corações precisam ser curados, é porque nunca houve na história da civilização humana um momento em que as pessoas abandonaram tanto afetivamente as outras. Há uma rejeição, um abandono espalhado pelas colunas dessa cidade. A experiência de não se sentir amado, de não se sentir aceito ou mesmo desejado, é uma experiência devastadora. Pessoas feridas, porque seus pais eram ausentes. Acho interessante isso, não é? Me recordo quando comecei a estudar psicologia, que eu escutava muito os pais dizerem assim: eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Você disse isso alguma vez? Eu vou trabalhar, eu vou lutar para dar para o meu filho o que eu não tive. E então as pessoas agora começaram a mergulhar com o propósito, objetivo de crescer profissionalmente, de se tornar mais capazes financeiramente, a fim de dar para os seus filhos o que eles não tiveram.
Porque estes pais, estes avós cresceram dentro de um contexto familiar de muita penúria financeira. É comum você conversar com pessoas mais idosas e ouvir delas: lá em casa nós só tínhamos o prato de arroz, feijão e às vezes uma ou outra mistura, não tinha mais nada além disso. E o café da manhã era uma coisa, o almoço era a mesma coisa e a janta a mesma coisa. Mas para a maioria dessas pessoas, você nunca vai ouvir a palavra ausência. Eles não tinham quase condições para quase nada, mas tinham o que eles precisavam: a presença. Mas aí agora as famílias se reorganizaram, afinal de contas, eles querem agora dar para os filhos o que eles não tiveram. E na tentativa de dar para os filhos o que eles não tiveram, encheram e abarrotaram os guarda-roupas de roupas novas, mas desabasteceram os seus corações das suas presenças. Pais e mães agora vivem a culpa de trabalhar muito para dar uma condição melhor, quando seus filhos se importam muito mais com a presença do que com o dinheiro no bolso. E com isso, nós estamos vendo gerações surgindo, cada vez menos resilientes, cada vez menos capazes de lidar com as suas próprias dores, de lidar com as suas frustrações, porque se sentem rejeitadas. Cresceram dentro de uma realidade onde não se sentiam amadas. Engraçado, quando eu me formei, minha família sempre foi muito limitada financeiramente. E a mulher que tirou as fotos da minha formatura foi lá em casa me visitar a fim de vender as fotos. E aí minha mãe se sentou ao lado, eu na época ainda não trabalhava, tinha acabado de me formar. E minha mãe disse: eu vou te dar, filho, as fotos da sua formatura de presente. Eu falei: puxa, muito obrigado. E a mulher então sentou e começou a mostrar a quantidade de fotos que ela havia retirado. E óbvio, nós escolhemos as fotos baseado principalmente no custo que elas teriam. E a gente foi escolhendo uma, excluindo outra, escolhendo, excluindo, de tal maneira que nós conseguimos minimamente montar um álbum de fotos de recordação da minha formatura. Quando minha mãe terminou o pagamento, a mulher que estava negociando as fotos disse assim: puxa, eu vendo você e seu filho tão empolgados com as fotos, me recordei da experiência que eu vivi ontem. Eu falei, e aí a minha mãe olhou para ela e disse: o que aconteceu ontem? Ela disse: ontem eu estive num dos bairros mais ricos aqui da cidade de São Paulo. Cheguei no porteiro, anunciei quem eu era e quem estava me aguardando. Ele interfona então para o apartamento e então eu recebo autorização para subir. Eu entro no elevador tão chique, tão grande, que era maior do que a sala da minha casa. Quando eu saio do elevador, eu saio direto na sala da cliente. Nunca tinha visto tanto luxo na minha vida. O mordomo da casa então me recebe e diz: por favor, se encaminhe, ela está lhe aguardando na biblioteca. E quando eu entro na biblioteca da casa dela, do apartamento, uma biblioteca espetacular, digna daquelas de filme de Hollywood, com livros até o teto, com estantes em mogno avermelhado, uma coisa espetacular. Um sofá maravilhoso, uma mesa gigantesca, e me aguardando aquela menina que aparentava ter não mais do que 21, 22 anos. Eu cheguei para ela, e ao contrário da senhora, que por razões óbvias ficou negociando as fotos para tentar chegar a um consenso no valor, ela apenas disse: você trouxe as fotos? Eu falei: trouxe, e fui mostrar para ela, para tentar convencê-la a adquirir todas as fotos. E ela apenas disse: tá bom, pode deixar as fotos aí. Quanto custou? Ela disse o valor, a menina então pegou o cheque já assinado, apenas preencheu o valor, entregou para ela: toma, está aqui. Ela pegou aquele cheque
E ela então confessou para minha mãe. O contraste foi evidente entre a alegria da senhora com seu filho e a tristeza daquela moça. Quando eu peguei o cheque e agradeci, ela pegou então o álbum, ficou folheando e então disse: tudo que eu gostaria é que os meus pais estivessem aqui, mas eles estão muito ocupados para ver a minha felicidade. A terceira razão do porquê nós temos tantos corações machucados atualmente é gente que vive culpas não resolvidas. É gente que vive uma tristeza no coração por erros cometidos e que não conseguem nem se perdoar, muito menos perdoar a outros. Existe gente que sorri por fora, mas chora por dentro, esmagado por erros cometidos no passado. A culpa, quando não tratada, se torna um fardo que deforma a própria identidade. É como se a alma dissesse: eu não mereço ser feliz. E essa autoacusação continua martelando suas vidas. A culpa de ter errado e de não conseguir se perdoar. Certa vez, o psiquiatra estava com o seu grupo de estudantes de medicina e eles estavam passando por uma clínica onde eles faziam ali o estágio, e ele estava em uma visita direcionada, uma visita dirigida. Estava ali um pequeno grupo de candidatos a futuros psiquiatras. Ele então passa por uma sala com vidro, e do outro lado um pátio, onde estavam boa parte dos internos ali. E era possível ver a maior quantidade, um mosaico de doenças mentais ali. Uma cena triste, lamentável, realmente deprimente. Os alunos então param e ficam olhando aquela cena, curiosos, na tentativa de, por mera observação, conseguir dizer o que cada um tinha, tentando fazer um diagnóstico apenas por observação. E então o professor deles, olhando para aquela cena, se vira para os alunos e então diz: sabe o que eu mais lamento vendo-os ali? É que se eles tão somente se perdoassem, eu daria alta para metade das pessoas que aqui estão. A quarta razão do porquê as pessoas vivem corações tão difíceis, machucados, são pelas perdas significativas. Uma das maiores trends do TikTok e do Instagram atualmente é de um artista que pega as fotos da família e então une as fotos em um desenho. Pega a foto atual e coloca na foto pessoas que já morreram. Um dos aplicativos mais baixados hoje é um de inteligência artificial, em que faz a mesma coisa, mas com um efeito ainda mais impressionante. Você coloca ali as duas fotos que você quer, ele anima as fotos, juntando elas, fazendo as pessoas se encontrarem. É inevitável chorar quando você coloca alguém que você ama, mas que não pode mais abraçar. A morte de alguém que amamos, a perda de um sonho, a demissão de um emprego, a perda de uma oportunidade, ou até mesmo a perda da própria saúde, podem abrir brechas de dor tão profundas que a pessoa passa a se sentir em pedaços. Me recordo quando meu pai faleceu, e depois de todo o culto fúnebre, depois de toda aquela cerimônia extremamente triste, voltamos para casa. Eu peguei o voo de volta para o Rio de Janeiro. E nós, costumeiramente, às sextas-feiras, nos ligávamos. Toda sexta-feira à noite eu ligava para o meu pai para atualizar ele da semana. Definitivamente ele havia se tornado o meu melhor amigo. Mas naquela sexta-feira, quando eu digitei a palavra pai no WhatsApp, e a foto dele apareceu, ali eu me lembrei de que não haveria ninguém para atender o telefone do outro lado. A quinta razão do porquê as pessoas vivem dores emocionais
é a solidão que é existencial. Em uma selva de pedra como essa, é muito comum encontrar pessoas que são cercadas de gentes, mas se sentem ainda assim completamente sozinhas. A solidão que mais fere não é a solidão física, é a solidão emocional. É estar ao lado de pessoas, mas não se sentir compreendido ou compreendida. É viver em uma multidão como essa igreja, mas não sentir que ninguém está ali enxergando. Quantas e quantas vezes você entrou e saiu desse lugar sem perceber que foi notado ou notada? A sexta e última razão do porquê as pessoas vivem dores emocionais é porque vivemos hoje dentro de uma cultura extremamente pesada nas redes sociais, aonde a comparação, quer seja pela aparência, quer seja pela produtividade ou pelo sucesso, acabam fazendo com que pessoas que têm condição total de alcançar grandes coisas na vida, acabem se sentindo completamente fracassadas. Nem sempre uma foto conta uma história, principalmente quando você escolhe o que postar. Mas ainda assim, insistimos em ficar nos comparando com a felicidade alheia, muitas vezes nos esquecendo que o que postaram não é em nada a realidade do que vivem. O problema é que os algoritmos das redes sociais hoje apenas amplificam a sensação de fracasso e de insuficiência, e isso inevitavelmente gera tristeza silenciosa que nos faz adoecer por dentro. Por isso eu disse para vocês que o sermão de hoje é para você que se identificou com algum desses 6 itens que eu levantei aqui. E para você entender o que Deus quer dizer para você nessa noite, por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 147, o verso 3. Salmos, capítulo 147 e o verso 3. Salmo 147, o verso 3. Eu sei que o pastor Gabriel já orou, mas me permita falar com Deus mais uma vez. Apenas feche os seus olhos. Senhor, nós vamos ler o texto sagrado. Que não eu, mas o Senhor fale para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 147, verso 3, eu e vocês lemos assim: Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Embora esse texto esteja escrito em linguagem poética, ele não é uma poesia. Esse texto é uma promessa real. Davi reconhece que Deus sabe quais são as nossas dores, e Ele tem poder, desejo, interesse em resolver as nossas crises. Queridos, Deus não ignora as nossas lágrimas. Deus é especialista em juntar corações despedaçados. Me permita dizer uma coisa para vocês: Ele se aproxima, Ele toca, e então Jesus Cristo restaura. No livro de Mateus, no capítulo 5, o verso 4, Jesus Cristo diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Ele promete isso, Ele não está falando de um reino futuro, Ele não está falando apenas da vinda dEle, Ele não está falando de uma promessa vazia. Jesus está dizendo que Ele enxerga as nossas lágrimas, ainda que a gente não as verta nos olhos, mas chore com o coração. Ele prometeu que Ele, por ver, nos consolará. Davi sabia bem disso, por isso Davi não escondia de Deus as lágrimas dele. Em Salmos capítulo 56, o verso 8, diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, e recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não apenas vê as suas lágrimas,
Ele as recolhe. Por isso eu posso afirmar para você nessa noite: você não é invisível para Deus. Sua dor tem endereço e Deus está batendo a porta do seu coração hoje. A segunda lição que eu retiro desse texto é de que Deus entra onde ninguém mais consegue entrar. Isaías, no capítulo 61, verso 1, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para curar os quebrantados de coração. Jesus Cristo leu esse texto para os que estavam ali. E depois que todos, ouvindo Jesus Cristo ler esse texto, ele disse: o tempo chegou. E este a quem Isaías está se referindo sou eu. Eu fui enviado por Deus para curar as feridas de vocês, para sarar aqueles que estão quebrantados de coração. Sim, Jesus Cristo veio para nos curar. A verdade é que existem feridas que nem o tempo cura. Eu já ouvi muito isso ao longo da minha vida. Não, dê tempo ao tempo, porque o tempo é o melhor remédio. A verdade é que não é. O tempo, quando a ferida não é curada, apenas prolonga o sofrimento. É Deus quem cura. Deus penetra no profundo da nossa alma e tem o poder e a capacidade de reconstruir um mundo que a vida destruiu. Eu posso te provar isso. Lembre-se da mulher samaritana. No livro de João, no capítulo 4, Jesus Cristo encontra uma mulher que vivia sedenta, não da água. Só que ela não sabia, ela não conseguia descrever a razão do seu sofrimento. E a prova disso é que ela havia abandonado a ideia de enfim conseguir um casamento, enfim conseguir alguém que pudesse lhe acolher em suas lágrimas e também em suas alegrias. Jesus encontrou uma mulher que havia desistido de viver, e a prova disso é que ela tinha tido 5 maridos, tinha abandonado a ideia de se casar e agora vivia como uma amante. Ela havia desistido da vida. E Jesus vai e toca a ferida daquela mulher, quando diz assim: olha, vai lá e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Então Jesus diz: bem o disseste, porque você já teve 5 maridos, e o homem que agora você vive não é o teu marido. Jesus foi direto na ferida dela, não para cutucar, mas para mostrar que a maior especialidade de Jesus é cuidar de corações quebrados pela vida e lhes trazer cura e paz. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não veio apenas para aliviar a sua dor, Jesus veio para curá-la na raiz. Ele não vai no sintoma, ele vai na causa. O Jesus que eu creio vê o que ninguém vê. O Jesus que eu creio entra onde ninguém mais consegue entrar. O Jesus que eu creio consegue transformar feridas em testemunhos. Deixa eu te dizer uma coisa, grave bem essa frase. A dor sem Deus produz trauma. A dor com Deus produz testemunho. Você consegue entender isso? Eu vou repetir isso para você gravar. A dor sem Deus produz trauma, mas a dor com Deus produz testemunho. A palavra de Deus nos afirma em Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo estava tentando dizer é o seguinte: não é da vontade de Deus que você sofra as maldades desse mundo, mas Deus tem poder para, diante das maldades desse mundo, tirar lições para fortalecer você e dar a você o fim que Ele deseja. Não é da vontade de Deus que você se divorcie, mas é da vontade de Deus que, uma vez divorciado, você possa a partir disso aprender lições a fim de viver uma vida mais feliz.
Não é da vontade de Deus que aquele que você ama morra, mas sim, Deus tem poder para transformar essa dor em testemunho. Não consigo explicar para você, para além disso, não é desejo de Deus que você sofra, mas Ele tem poder para transformar esse sofrimento em algo positivo para a sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil dizer isso, mas para que você acredite, me permita dizer algo. As mãos que um dia sangraram na cruz do Calvário são as mesmas que hoje tocam as nossas feridas. É por isso que Jesus tem poder para curar, porque são as mãos feridas dele que nos tocam. Jesus não escondeu suas cicatrizes após a ressurreição, e ele o fez para nos lembrar de que aquelas cicatrizes são marcas da vitória dele. Então sim, da mesma maneira como Jesus foi capaz de transformar as cicatrizes dele em marcas da vitória, Jesus tem poder para transformar as suas cicatrizes em poderoso testemunho para a sua glória. Assim como José foi traído, humilhado e esquecido, a ponto de dizer que havia sofrido, entendeu. E então no capítulo 50 do livro de Gênesis, olhando para os seus irmãos, ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus conseguiu transformar esse mal em bem. Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre conseguiremos entender a razão pela qual passamos, nem sempre conseguiremos explicar a razão pela qual sofremos, mas podemos confiar que Deus tem poder para transformar a nossa vida a fim de aprendermos com aquilo que hoje estamos passando. Me permita dizer algo para você nessa noite. As cicatrizes que hoje você carrega serão usadas como prova de cura daquilo que Deus realizará amanhã. Por isso, não me ignore que você esteja sofrendo, mas entenda que a dor de hoje pode ajudar pessoas a serem curadas amanhã, a começar por você. Eu queria terminar esse sermão dessa noite tendo uma conversa bem franca e sincera com você, que está aqui nesse auditório da Igreja de Botafogo, e você que está acompanhando a gente pela internet. Talvez não sirva para todos, e louvado a Deus se não servir para todos, afinal de contas, não é desejo nem de Deus, muito menos meu, que você sofra. Mas estas palavras vão diretamente para aqueles cujo esse sermão ecoou no coração. Essas palavras vão para aqueles que nessa noite se sentem encurralados por uma dor que não conseguem se libertar. Essa palavra vem para pessoas que estão com o coração ferido. Esse sermão vai para você que vive o peso da despedida inesperada, que vive a permanente tristeza da saudade do abraço que não pode mais ser recebido, da ligação que não pode mais ser atendida, do tom da voz e das palavras do eu te amo que já não podem mais ser ouvidos, da saudade que cala fundo lá no peito. Esse sermão vai para você que se sente sozinho, mesmo em meio a uma multidão, que gostaria de ter um ouvido ou um ombro amigo, mas não há ninguém que possa fazê-lo. Esse sermão nessa noite foi para você que vive o peso e o fardo de um erro cometido e que até hoje não consegue se perdoar. Certa vez um pastor, muito jovem, Gabriel,
Imagino eu semelhante a você assim, um homem jovem. Aceitou o chamado para ser pastor. E um dia foi transferido para uma pequena igreja. Chegando lá naquela pequena igreja, ele ficou sabendo que havia uma senhora, já bastante idosa naquela igreja, que era conhecida porque, segundo ela tinha um encontro semanal com Jesus, na parte da tarde. A cada novo sábado, aquela senhora, com as marcas do tempo, chegava sorridente na igreja, contando sobre a conversa que ela tinha tido com Jesus naquela semana, de como Jesus havia mais uma vez chegado à sua casa, sentado à sua poltrona e conversado por horas com ela. Ninguém na igreja duvidava, embora também não tivessem muita segurança do que ela dizia. Mas observando o quanto aquela mulher era fervorosa, ninguém ousava discutir sobre a experiência que ela relatava. O pastor ficou sabendo. E um dia abordou aquela senhora, indo à casa dela visitá-la, perguntando: irmã, é verdade mesmo de que a senhora recebe Jesus pessoalmente toda semana? Ela: ah, sim, pastor, Jesus vem toda semana na minha casa. Ele se assenta justamente na poltrona que o senhor está. E o pastor imediatamente se levantou e disse: aqui. Ela disse: pastor, pode sentar, fique tranquilo, Jesus não é ciumento não. Ele se senta novamente e ela diz: por que, pastor? A pergunta. Aquele homem então enche os olhos de lágrima e diz: se é verdade isso, irmã, quando Jesus voltar à sua casa, você pode perguntar a Jesus se eu estou perdoado de um pecado que eu cometi há muitos anos atrás. Eu não consigo me perdoar. A mulher, entendendo a seriedade das palavras daquele homem, disse: claro, pastor, eu pergunto para ele. Culto seguinte, ele vai novamente àquela igreja e então encontra aquela irmã. Ao final do culto, enquanto ele está se despedindo dos membros da sua igreja, ela passa por ele, ele aperta a mão, puxa ela de canto e então diz: irmã, tudo bem? E ela: oi, pastor, tudo bem. Jesus lhe visitou essa semana? Ela disse: ah, sim, ele nunca falha. Ele mais uma vez veio me ver. E nós conversamos, pastor, dessa vez a tarde inteira. Teve uma hora que eu até perguntei: o senhor quer dormir aqui? E ele disse: ah, eu não posso, mas foi muito bom te rever. E ele então disse: e a senhora se lembrou de perguntar para ele? E ela: ah, pastor, lembrei. Eu perguntei sim para Jesus. E o que ele respondeu, irmã? Engraçado, pastor. A reação dele foi de surpresa. Ele franziu a testa, fitou os meus olhos e então disse: eu não me lembro. A Bíblia diz que Deus tem poder para fazer novas todas as coisas. E quando a Bíblia diz fazer novas todas as coisas, a Bíblia está se referindo também ao nosso coração. Esse sermão é para você. Você vai ouvir uma canção agora. E ao você ouvir essa canção, eu gostaria de pedir para que você mais uma vez fale com Deus,
Para você que está com o coração enlutado, Ele quer enxugar suas lágrimas. Para você que está com o coração machucado, Ele quer sarar suas feridas. Para você que está com o coração desesperançado, Ele quer lhe trazer esperança. Para você que está com o coração despedaçado, Ele quer dar um novo coração. Ao final desse sermão, eu quero orar com você, para que Jesus possa enxugar as suas lágrimas, tanto aquelas de agora, quanto aquelas que você verte no travesseiro. Eu quero orar por você, para que a nuvem de rugas da sua testa possa se desfazer, e no lugar dela, um lindo sorriso apareça.